dar palestra aqui, que eu acho chato, um monólogo. Eu quero mais escutar vocês sobre as dúvidas de vocês, sobre o que vocês querem saber de congresso, o que vocês querem saber de câmara, de funcionamento. Estou à disposição dos senhores, podem apertar o botãozinho preto aí e ligar o microfone. Aliás, curiosidade, essas são as comissões, né? A maior parte dos projetos tramitam pelas comissões, não pelo plenário, que tem os 513. Tem comissões temáticas, né? Educação. Eu, pessoalmente, sou de Finanças e Tributação e da Administração e Serviço Público. O tema do projeto, você protocola um projeto, o projeto vai para a mesa diretora, a assessoria define quais são os temas daquele projeto, por quais comissões ele precisa tramitar. Então, se tem a ver com educação, passa por educação, se tem gasto ou se pode ter gasto, passa por Finanças e Tributação, e todos terminam na Comissão de Constituição e Justiça, porque todo projeto tem que estar de acordo com a Constituição e com as leis. Então, este é um plenário de comissão, e onde eu estou sentado aqui é onde senta o presidente da comissão, que inclusive, deixa eu ver se essa comissão tem. Inclusive, quando o pessoal está fazendo muito barulho, tem a campainha do presidente para mandar o pessoal calar a boca. E o presidente também pode fazer o deputado calar a boca, que é o botãozinho vermelho aqui, quer ver, ó? Alguém aperta o botão preto aí, não. Quer ver, ó? Vou só fazer um teste. Você que já vai fazer a primeira pergunta, fala qualquer coisa que eu vou te interromper, pra você ver como é que o presidente consegue interromper. Não, fala uma frase, pô. Pô, não sei. Sei lá, conta aí de 1 a 10. 1, 2, 3, 4. Pronto, agora vai lá, pergunta. Eu pesquisei sobre você, eu queria saber, uma coisa que me marcou, você é bem novo, eu queria te perguntar o que te motivou a entrar tão cedo na política? Eu tenho 30 anos, meu primeiro mandato eu venci a eleição com 22, eu assumi com 23. E eu acho engraçado falar para quem tem 14 anos de idade, porque quando eu falo governo Dilma, vocês não lembram nada, né? Eu só lembro dos panelaços. Você lembra do panelaço? Então, acho que... E a percepção de tempo de vocês? Quando fala governo Dilma, vocês pensam, puta, é um tempão atrás? Não? Mais de 2 anos. Não, eu falo que sim. Pra mim é um tempinho, assim, razoável. Mas o que me motivou foi que na época das manifestações do governo Dilma, o meu movimento era o movimento que organizou as maiores manifestações para derrubar o governo. Foi o primeiro contato que eu tive com política. Eu vim aqui para o Congresso, conversava com os deputados para virar os votos. Para derrubar o presidente da República, você precisa de 342 votos de deputados. E foi ali que eu e o meu movimento, a gente chegou à constatação de que não tinha ninguém que defendia aquilo que a gente queria defender e nem da maneira como a gente queria defender. Ou seja, não tinha ninguém que nos representasse, então a gente decidiu nos representar, disputando a eleição. Você? Eu queria saber o que é a Câmara dos Deputados exatamente, qual é a função dela? A primeira função da Câmara dos Deputados é representar a população, né? Exercer o poder, né? O papel do deputado é exercer o poder em nome da população, né? E a Câmara dos Deputados o primeiro ponto é que ela representa, né, a população. Duas funções principais dos deputados. Primeira, legislar, né? Fazer as leis que vão reger o país em nível federal. E aí você tem as diferenças, o deputado federal pode apresentar, a maior parte das leis podem ser apresentadas, projetos de lei podem ser apresentados pelos deputados federais. Tem outros tipos que podem ser apresentados só para vereador, então, por exemplo, eu não posso apresentar aqui falando, olha, determinada área da cidade de São Paulo só pode ter loja de colchão. Eu não posso fazer isso. Isso é prefeito e vereador. Da mesma maneira que o vereador não pode criar um crime. Só eu posso criar um crime, o vereador não. E o deputado estadual tem outras funções legislativas. Então a Câmara, primeiro, representar, depois legislar, terceiro, fiscalizar o Poder Executivo, né? Ver se o governo está gastando bem, está gastando mal o nosso dinheiro, a execução das políticas públicas. De maneira geral, né, são essas. Existem outras funções, por exemplo, uma função atípica, que não é uma função comum da Câmara, mas que ela pode exercer, é de julgar presidente da República, né? De julgar se o processo contra o presidente da República deve avançar ou não deve avançar, se o presidente pode se tornar réu ou não pode se tornar réu. Então, se tem um pedido de impeachment e o presidente da Câmara pauta, os deputados têm a função de decidir se aquela denúncia avança ou não avança. Se o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, o órgão acusador, denuncia o presidente da República, a gente tem o papel de dizer se o presidente se torna réu ou não se torna réu. Então, de maneira geral, é isso. Você. Oi, eu sou a Luísa. Eu não sei se alguém já perguntou, porque eu cheguei um pouquinho depois, mas eu tenho 2 perguntas. A primeira é a sua função, tipo, o que você faz na prática aqui, e a segunda é o que você defende, tipo, principalmente.
Tá? Bom, dia a dia, né? A maior parte do tempo a gente passa em plenários como esse aqui, que são as comissões, e debatendo os assuntos das comissões. Então, por exemplo, hoje cedo, estava na Comissão de Finanças e Tributação, e a gente estava discutindo se nós criamos mais cargos para a Justiça do Trabalho ou não criamos mais cargos para a Justiça do Trabalho. Se tem custo, se não tem custo. Se tem custo, tem estimativa de quanto vai custar? Se tem estimativa, a gente sabe de onde a gente vai tirar esse dinheiro? Então, o presidente da comissão, ele decide a pauta. Todo projeto tem um autor e tem um relator. O relator é quem dá a redação final. Então, por exemplo, hoje, inclusive é um dia bastante ocupado para mim, porque à noite tem as sessões do plenário e eu sou relator de um projeto. Eu sou quem vai dar a redação final e o relator ele é responsável por negociar o texto. Então, eu preciso consultar todos os partidos para saber quais são as opiniões deles sobre o texto que eu estou relatando, que eu estou escrevendo, que vai se transformar numa lei. E para conseguir maioria, ou assim, o ideal sempre é você ter unanimidade, porque aí ninguém atrapalha a votação e você aprova em 5 segundos, de um acordo que demora algumas horas nos bastidores para fazer, mas na hora da aprovação é rápido. Mas, na maioria das vezes, é muito difícil você conseguir aprovar uma matéria por unanimidade aqui, então você passa a maior parte do tempo negociando para você ter maioria e derrotar aquele que tem uma visão de mundo diferente da sua, né? Então o dia a dia tem muito de estudo de pauta. Tem muitas reuniões para receber a sociedade civil, associações, sindicatos, organizações que representam determinados setores, porque, por exemplo, quando teve reforma tributária, vem a Associação das Bebidas Açucaradas para saber quanto é que vai ser o imposto seletivo sobre a bebida. Vem a Construção Civil para saber quanto é que vai ser o sistema tributário em relação à Construção Civil. Então, reuniões, estudos, articulações com os partidos, negociação de texto, muito do que a gente faz no dia a dia é isso. E aí tem também os debates nas comissões, os debates no plenário, convocar ministro, questionar ministro de Estado, apresentar requerimentos de informação para o governo ser obrigado a esclarecer alguma coisa. Muito do nosso dia a dia é isso. Legal. Qual que você acha que é a parte mais difícil de ser um político no Brasil? Boa pergunta. Eu acho que um dos momentos mais difíceis é quando existe uma pauta que é o que a gente chama de populismo, né? Quando existe uma pauta que é ruim para o país, mas ela é popular. E aí você apanha por estar fazendo aquilo que é certo e você vê pessoas fazendo aquilo que é errado, sabendo que é ruim para o país, mas ganhando popularidade. Eu acho que esse é um momento difícil, esse é um momento desgastante. Porque esse é o momento em que você é xingado pela pessoa que você está ajudando. Esse é o momento que você é xingado pela pessoa pela qual você está lutando. Então, eu acho que esse é um dos momentos mais difíceis. Agora você que abriu mão, foi nobre para abrir mão do seu colega. Ligou aí? Foi. Qual é o maior erro do Brasil que você acha que nós jovens já pode começar a mudar para fazer diferente daqui para frente? A Constituição de 1988. Eu acho que a nossa geração tem que rasgar a Constituição toda, eu já estou me colocando na de vocês, né? Mas eu acho que tanto a minha geração como a geração de vocês, eu estou ali entre Z e Millennium. A gente inevitavelmente vai viver uma Assembleia Nacional Constituinte. Pela própria história do Brasil, pelo próprio tempo que as constituições historicamente duraram no Brasil, a nossa não vai durar tempo suficiente para a gente morrer com ela sendo igual. Então eu acho que a principal coisa que a minha geração e gerações mais novas têm que lutar para mudar é a Constituição de 88. Mas eu acho legal o tema, às vezes eu gosto de discutir sobre, principalmente que a gente é judeu, sobre Israel, sobre principalmente a guerra de agora. Eu me interesso um pouco, mas eu não sou tão adentro. Aí eu queria ver como, principalmente as coisas que você não é tão adentro, principalmente no trabalho, onde você tem que ter muitos conhecimentos gerais sobre o Brasil, conhecimentos externos, principalmente sobre finanças, que é o seu principal rumo. O que você se arrisca, principalmente nesses 3 pontos que você citou? Não, acho que o primeiro ponto é que aqui você tem que ser médico geral, né? Porque eu não escolho as coisas que eu voto, né? Então, eu voto desde licenciamento ambiental, até arcabouço fiscal, até aumento de pena, até regulamentação de cabotagem. Então, vários assuntos diferentes e é impossível você ser especialista em todos os assuntos, né? Eu me esforço, eu estudo todas as pautas, estudo as notas técnicas, mas o mais importante é você contar com especialistas, e aqui tem assessoria para isso, mas mesmo pessoas de fora, professores, enfim, especialistas que não trabalham aqui, mas que você pode consultar por iniciativa própria,
você consultar as melhores... E esse eu acho que é um dos grandes privilégios de ser deputado. Você tem acesso às mentes mais brilhantes do seu país para consultar sobre matérias que você não tem a menor noção do que se trata. Então, acho que nesse sentido é assim que eu me posiciono. Eu aprendi muito sobre setor elétrico, por exemplo, com um amigo meu que foi servidor aí do Ministério de Minas e Energia. Eu não entendi absolutamente nada. Com o tempo, convivendo tanto, perguntando tanto para ele, hoje eu já tenho uma noção razoável em relação a como funciona o setor elétrico. Da mesma maneira, outras questões. Quanto mais você convive, quanto mais você pergunta, quanto mais você se dispõe a aprender com quem entende muito sobre determinado assunto, no mínimo, o básico, uma boa noção para você se posicionar, você vai ter. Tudo bem, boa tarde, eu sou a Débora e eu gostaria de saber qual foi a sua iniciativa para se tornar deputado federal, assim, como foi mais ou menos seu trajeto assim, até aqui, tipo, como veio, sei lá, essa ideia de querer se tornar deputado, enfim, político. Vou resumir muito minha trajetória. Eu organizei manifestações pelo impeachment da Dilma, caminhei de São Paulo até Brasília durante 33 dias para protocolar o pedido de impeachment contra a Dilma. Acampei em frente ao Congresso Nacional para pressionar o presidente da Câmara a levar em frente a denúncia contra a Dilma. Inclusive, quando eu vim a pé até Brasília, fui atropelado no caminho. A Dilma caiu, a gente ganhou força por mostrar a resiliência, a capacidade que a gente tinha de fazer as mobilizações e de promover os debates, de defender as nossas ideias. E a gente constatou, como eu falei mais cedo, que a classe política que estava aqui não nos representava nem no conteúdo e nem na forma. E aí a gente decidiu disputar eleições. Não recomendo, tá? Vim a pé até aqui. Principalmente quando você sai de São Paulo, as estradas são bem ruins, o acostamento fica perigoso. E antes você falou sobre umas leis que você não concorda, sobre a economia. Eu queria saber se você tem o poder de mudar essas leis de alguma forma. Mais ou menos. Mais menos do que mais. Quem tem poder mesmo de mudar as leis que regem a economia no nosso país é o governo. Porque o governo tem maioria, pela própria definição, né? O governo tem a maior parte dos deputados e a oposição é sempre minoria, né? E eu faço parte da oposição. Então o máximo que eu posso fazer é interferir, por exemplo, nessa lei que eu critiquei, do arcabouço fiscal, eu ainda consegui colocar algumas coisas que eu acreditava de contenção de despesa. Mas o desenho da política em si, eu discordo. E eu não consigo mudar o desenho porque eu não tenho maioria, porque eu não sou governo. Porque o meu partido não é o partido do presidente. Então, no núcleo, naquilo que importa mais no desenho da política econômica, eu não tenho nenhum poder para mudar. Agora, para fazer pequenas contenções de dano, eu tenho poder. Você. Meu nome é Rebeca, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é em qual frequência, tipo, novas leis são feitas, e a segunda é, tipo, o que acontece quando uma lei é aprovada, mas ela não dá certo? O que você chama de não dar certo? Tipo, ela é aprovada, mas na prática não acontece. A última pergunta é mais fácil. Nada. Não acontece nada. Aprova a lei, ela não pega e continua não pegando. E não muda nada. A primeira pergunta sobre o volume de leis é muita coisa e muito mais do que as pessoas imaginam, porque, como eu disse, a maior parte do trabalho da Câmara não está no plenário, não está nos 513, está nas comissões. E as comissões aprovam muita coisa que vão direto para o Senado, que não passam pelos 513, passam pelas comissões, e aí vão para a sanção do Presidente da República. Só que assim, a maior parte das leis que são aprovadas não são relevantes. É um número pequeno de leis importantes que são aprovadas. Tem muita coisa simbólica, tem muita coisa de um impacto menor. Então tem muita coisa que é aprovada, mas a maior parte daquilo que é aprovado não é de grande importância para o país. Você. É você mesmo. Meu nome é Guilherme, prazer, e a gente tocou no assunto de economia e foi uma das coisas que eu pesquisei sobre você antes de começar. Se você fosse o primeiro-ministro, o ministro da economia, o que você iria propor para mudar na economia brasileira? Quantas horas você tem para escutar? Muita coisa. Vou falar de pontos principais, tá? Eu ia rever e reformular todo o orçamento brasileiro.
eu ia mudar a Constituição para o presidente da República e eu termos o poder para manejar a maior parte do orçamento em relação a todas as políticas públicas. Eu ia implementar um sistema de revisão de gastos todos os anos para a gente saber se aquilo que a gente gastou foi para onde a gente queria, se foi eficiente, se funcionou, se a gente precisa cortar ou se a gente precisa aumentar. Eu iria cortar a taxa das luzinhas, eu iria desenvolver uma política de corte de impostos sobre o consumo, cortando gastos em super salários, cortando gastos em emenda parlamentares, cortando gastos em privilégios tributários que a gente tem. Então, eu acho que vamos supor que que meu presidente não seja reeleito e que eu tenha 4 anos. Eu acho que em 4 anos eu cortaria pelo menos R$1 trilhão em despesa e teria uma meta de inflação bem baixa. E essa meta de inflação seria fácil de ser perseguida pelo Banco Central com um juro bem baixo, porque... Desculpa se você se tiver muito rebuscado, mas simplificando, eu faria o governo gastar pouco e de maneira eficiente, de tal maneira que os preços seriam baixos, que o crédito seria baixo, que o juro seria baixo e que a economia poderia circular com mais dinheiro eficiente rodando. E eu deixaria mais espaço para investimento e menos espaço para gasto. Mais espaço para infraestrutura e para ciência e tecnologia e menos espaço para folha de pagamento. E ao mesmo tempo implementaria um sistema de proibição de aumento de imposto. Existe uma emenda, eu acho que é no estado do Colorado, nos Estados Unidos, que diz o seguinte: se houver aumento de arrecadação, precisa ter um plebiscito. E a população precisa... E o governo ele é obrigado, se tiver aumento de arrecadação, o governo precisa dizer para a população se quer usar aquele aumento de arrecadação. Se o governo quiser, ele precisa apresentar um projeto. Aquele projeto vai a voto popular. E aí o povo escolhe se aquele aumento de arrecadação volta para a população num cheque, se a população simplesmente recebe aquele dinheiro de volta, ou se ela permite que o governo utilize aquele aumento de arrecadação para o projeto que o governo está submetendo. Eu faria uma coisa semelhante. Falar, gente, não vai ter aumento de imposto. Se tiver um aumento de arrecadação, vamos submeter projetos para a população para falar, você quer receber esse dinheiro de volta, sei lá, na sua restituição de imposto de renda, de alguma maneira, quer que abata isso do imposto sobre consumo, da alíquota do imposto sobre valor agregado, ou você quer que eu financie esse projeto de infraestrutura? A gente demoraria algum tempo para falar sobre tudo que eu gostaria de fazer na economia, mas... Você falou, respondendo para o Patrick, que você, como deputado, cria crimes, certo? Criar crimes é uma expressão um pouco esquisita, mas é mais ou menos isso. E com os crimes, você também cria as punições para certos crimes? Sim. Sim. O crime e a punição a punição faz parte do crime. Quando você diz que uma nova conduta ela é proibida e que ela pode dar cadeia, que ela tem uma punição criminal, você é obrigado a colocar a conduta e a pena. Entendi. E com isso, você mudaria a punição de certos crimes? Ele estaria deixando a punição mais grave ou mais... Não sei o que fala. Mais branda, mais grave, mais branda? Sim. Mais grave, de todos. Deixaria. E permitiria prisão perpétua e pena de morte. Para quais crimes específicos que você deixaria prisão perpétua e pena de morte? Olha, pena de morte, pedofilia, estupro de maneira geral, no mínimo prisão perpétua, estupro com resultado morte, pena de morte, homicídio qualificado, pena de morte ou prisão perpétua. Também permitiria pena de trabalho forçado, né, que eu tive no Japão em janeiro e eu fui na Suprema Corte japonesa, né. E aí um juiz estava me explicando, um ex-juiz que é assessor de ministro, estava me explicando que no Japão é o seguinte: tem a pena de prisão, tem a pena de multa e tem a pena de trabalho forçado. Às vezes aplicadas ao mesmo tempo, cumulativamente. Então é o seguinte, você vai cumprir 2 anos preso. Você vai pagar uma multa. Você não tem dinheiro para pagar a multa, então você vai trabalhar dentro da cadeia durante mais tempo do que os 2 anos que você tem de pena até pagar essa multa. Se você foi condenado a pena de trabalho forçado, você vai trabalhar. E se ele não trabalhar, ele fica preso para sempre. Então, eu gosto desse sistema. Patrick, você já foi 3 vezes, Patrick.
Bom, eu gostaria de saber, pensando que você é jovem, eu queria saber se no futuro você gostaria de se candidatar para algum cargo de, enfim, mais poder, como presidência ou algo assim. Se eu pudesse ser prefeito, governador, presidente da República, eu quero. Secretário-geral da Assembleia da ONU. Que tiver. Quanto mais poder eu tiver para promover as mudanças que eu quero, mais próximo eu vou estar do meu propósito. Você acha que o sistema do Brasil atual, ele ajuda ou ele atrapalha mais uma pessoa que quer crescer ou quer evoluir? E como a gente pode contornar isso? Atrapalha. Essa é a resposta fácil. A resposta difícil é como a gente pode contornar. Tem muita coisa que a gente precisa fazer para contornar. A gente precisa cortar imposto, mas para cortar imposto a gente precisa cortar gasto, porque senão a gente gera dívida. Não adianta só cortar imposto, porque você diminui a arrecadação e o gasto permanece. Se o gasto permanecer, você está criando dívida. Se está criando dívida, amanhã você vai ter que aumentar imposto para pagar dívida. Diminuir a complexidade que a gente tem em relações de trabalho, a complexidade que a gente tem no nosso sistema tributário, aumentar o investimento em infraestrutura para baratear o escoamento de produção, investir em ciência e tecnologia para aumentar a produtividade, aumentar o número de pessoas e fazer um investimento em um programa grande ali no estilo da Alemanha de formação técnica para também aumentar o valor agregado que as pessoas têm no seu trabalho. Criar um marco regulatório de inteligência artificial que promova o desenvolvimento dessa inteligência no Brasil. Muita coisa que a gente poderia para facilitar a abertura e fechamento de empresa, facilitar desenhos de contrato para você conceder garantias e conseguir crédito mais barato, baixar a taxa de juros, também cortando o gasto do governo, que também faz com que quem queira empreender tenha crédito mais barato, muita coisa. Eu queria fazer a pergunta, se você tivesse a oportunidade, você mudaria alguma coisa no sistema de direito aqui no Brasil? Não, calma, sistema de direito é muita coisa. O sistema de educação. Também é muita coisa. Não. Olha, eu fui presidente da Comissão de Educação. Eu acho que tem algumas coisas, 3 ou 4 coisas principais. Primeiro, o professor perdeu a autoridade dentro da sala de aula. O professor não pode mais expulsar aluno. O professor, às vezes, não pode nem dar nota baixa para o aluno que tem reclamação. O professor não consegue controlar, ele não tem mecanismos para fazer com que os alunos se comportem e sentem e assistam a aula sem que vire o apocalipse dentro da sala de aula, principalmente, majoritariamente, nas escolas públicas. Né? E às vezes o professor não consegue dar aula por causa disso. Então, primeiro, dá poderes para que o professor tenha condições de colocar ordem em sala de aula. Porque senão não tem nenhuma mudança, não adianta a escola ser bonita, não adianta o material ser bom, não adianta o professor ser preparado, se um aluno decidir acabar com a aula, ele tem esse poder. E nada pode ser feito em relação a ele. Esse é um ponto. Outro ponto. Indicadores. Precisa ter avaliação de ensino infantil. Não existe avaliação de ensino infantil no Brasil. A gente só avalia ensino fundamental e ensino médio. E é durante o ensino infantil que 85% do nosso cérebro se forma. Então precisa ter um indicador até para a gente saber qual política adotar para saber até onde o que a gente está fazendo hoje funciona ou não funciona. Outro ponto, avaliação externa de professores. Os professores precisam ser avaliados, a qualidade dos professores precisa ser avaliados. E os professores que têm um mau desempenho, eles precisam ser punidos, os professores que têm um bom desempenho, eles precisam ser premiados. E os bons, os melhores professores, eles precisam dar aula para os outros professores, para ensinar os outros professores como dar a melhor aula. Esse é um modelo que existe no Japão, em algumas escolas no Brasil foi implementado, os melhores professores darem aula para os outros professores, e é um sistema que melhora o desempenho da sala de maneira geral. Eu acho que dos principais pontos ali do sistema de educação seria isso, e responsabilizar os gestores. Se um prefeito, se um secretário de educação entrega uma educação, indicadores piores do que aqueles que ele assumiu, ou se ele não melhora a educação significativamente para atingir um bom patamar, este prefeito e esse secretário de educação têm que estar inelegíveis. Eles não podem disputar a eleição. Eles têm que ser punidos por isso. E o prefeito, durante a gestão, se ano a ano não melhorar os indicadores, ele tem que perder os repasses que ele recebe da União. Os repasses voluntários da União, que é aqueles que a União consegue segurar. É uma pergunta um pouco específica, porque muitas vezes, quando eu tinha uma dúvida, tipo, o que acontece quando certa coisa acontece, me respondem que, tipo, o governo resolve. Então, por exemplo, não, mas é uma coisa específica, tipo, dar salário para aposentados, tipo, uma ordem de despesa para quem está endividado. Eu queria saber 2 coisas principais.
A primeira, se você sabe quem cuida disso, tipo, você está relacionado com isso, e também meio que como que o governo cuida que tipo, consegue resolver de todas essas situações ao mesmo tempo. O primeiro ponto é que o governo não resolve todas essas situações ao mesmo tempo. Aliás, ele resolve muito poucas dessas situações e muitas vezes ele resolve mal. Então a pergunta de como ele resolve tudo ao mesmo tempo, a resposta é que a pergunta já está errada, porque ele não resolve. Já tem um pressuposto da pergunta que está errado. Eu te faria só uma recomendação de quando alguém te disser que se tiver algum problema que não tem solução, o governo resolve, não acredite. Você acha que o excesso de favelas no Brasil pode impactar significativamente a economia? Com certeza, porque as pessoas moram longe do trabalho, as pessoas não têm infraestrutura urbana onde elas vivem. Então elas gastam muito tempo se deslocando, elas vivem em situações precárias, isso diminui a produtividade, isso diminui o tempo de estudo, isso diminui o tempo de lazer, isso aumenta o domínio do crime organizado, desincentiva a economia formal. Então sim, o fato da gente ter dezenas de milhões de pessoas vivendo em favelas é extremamente prejudicial para a nossa economia. E se você pudesse, o que você faria para mudar isso? Demoliria tudo e faria habitação decente com infraestrutura urbana para todo mundo e incentivaria a geração de emprego próximo da residência das pessoas, porque essa é uma realidade muito visível em São Paulo, que você tem uma perda de qualidade de vida muito grande se você vive longe do seu trabalho, que a produtividade é muito menor, que o bem-estar é muito menor e que o trânsito é pior, a poluição é pior, o convívio social é pior. Então, primeiro a gente precisaria retomar boa parte das favelas que estão sob domínio do crime organizado. Então, primeiro, retomar o uso legítimo da força do Estado e fazer com que o Estado brasileiro seja o verdadeiro governante de todo o território que esteja no Brasil, que não tenha nenhum território brasileiro sendo governado por qualquer outra pessoa ou qualquer outra entidade que não seja o Estado brasileiro. A partir daí, fazer a demolição, principalmente daquelas que estão instauradas em áreas de risco, né? Em áreas de preservação ambiental também, muitas vezes, que você tem invasões legais, e levar a infraestrutura urbana para a gente fazer um grande programa de habitação. Só que para fazer esse programa de habitação precisaria de dinheiro. E para ter esse dinheiro precisaria promover os cortes que eu respondi antes, falando o que eu faria no Ministério da Fazenda. Existem 15, 13 deputados na Câmara. Queria saber se você acha necessário toda essa quantidade de deputados e se todos os deputados economizassem como você economiza, em muitos benefícios que a Câmara tem, quanto no total seria economizado nessa causa? Se todo mundo abrisse mão daquilo que eu abro mão, acho que daria um bilhão a cada 4 anos. Mais ou menos. Pouquinho de dinheiro. O que você faria com 1 bilhão? Acho que daria 1 bilhão a cada 4 anos e não acho que a gente precisa de 513. Eu, inclusive, fui relator de uma proposta de emenda à Constituição que limitava o número mínimo de deputados para 4, hoje é 8. Um estado que isso também cria uma distorção, né? O fato da gente ter um número mínimo de deputados sendo 8 faz com que o estado de São Paulo seja o estado em que o cidadão vale menos no Brasil todo. Porque o voto de cidadão do estado de São Paulo não vale um voto em comparação com outros estados. Porque estados com uma população muito pequena tem 8 deputados. Então, por exemplo, a cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo, tem mais habitantes do que o estado do Amapá. Só que a cidade de Campinas não tem 8 deputados e 3 senadores. O estado do Amapá tem. Isso cria uma distorção de representatividade que faz com que um cidadão não valha um voto. Então não sou a favor da redução do número de deputados, como eu acho que essa redução deve se dar principalmente no piso, no número mínimo de deputados, que deveria ser menor do que ele é hoje. Então, eu queria saber Pega o microfone. Então, eu queria saber como que você fez pra virar um deputado. Tá. É porque assim, primeiro, cada deputado ele constrói a sua trajetória e digamos assim, a sua base eleitoral, os seus votos de uma maneira diferente. Eu disse mais cedo que a minha história, a minha trajetória foi construída nas manifestações pelo impeachment.
Então, organizando manifestações, militando na rua, participando de debates, defendendo aquilo que eu acreditava, explicando por que eu era a favor da queda da Presidente da República, qual que era o embasamento jurídico da queda da Presidente da República, me cercando de amigos com os quais eu formei um grupo político e esse grupo político conduziu essas manifestações e continuou conduzindo esses debates, fazendo com que esse grupo político tivesse coordenadores em todos os estados do país, em várias cidades do estado de São Paulo, que é o estado que me elege, rodando esse estado inteiro várias e várias vezes, fazendo eventos, defendendo as minhas propostas, defendendo aquilo que eu acredito e dizendo aquilo que eu queria fazer, caso eu fosse eleito deputado. Muito resumidamente, eu acho que foi esse o caminho da minha primeira eleição. Se você gostou do vídeo e apoia o Partido Missão, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Ajude a divulgar os projetos da Missão, compartilhe com os amigos e familiares. Te vejo no próximo vídeo.